Agora na velocidade máxima, hein? Agora que já está todo mundo com a língua bem aquecida, a gente pode chamar a história. Vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez, pessoal, eu, bem pequena, lá na rua onde eu morava. E eu vou falar para vocês uma coisa. Lá na rua onde eu morava, tinha tudo o que vocês podem imaginar. Casa, apartamento, escola, igreja, pracinha, parquinho, clube, lagoa, castelo. Só que, mais importantes que as coisas que tinham lá na rua onde eu morava, eram as pessoas que viviam lá na rua onde eu morava. E, lá na rua onde eu morava, tinha gente de tudo quanto era tipo. Tinha gente bem pequenininha, tinha gente grandona, tinha gente magrinha, tinha gente gordinha, tinha gente que não falava, mas também tinha gente que só gritava. Tinha mãe com 7 filhas. Bia, Lília, Natália, Juliana, Adriana, Emiliana e Érica. Lá na rua onde eu morava, tinha velho rabugento. Mas também tinha velhinha engraçada. Tinha gente que era meio bruxa. Mas também tinha gente com mãos de fadas. E uma das pessoas com mãos de fadas que vivia lá na rua onde eu morava, ela se chamava Nilma. A Nilma, pessoal, ela era a doceira da nossa rua. Era ela que deixava a nossa rua com aquele cheirinho de chocolate derretido. Tinha a dona Marli que vendia chup-chup, o meu preferido era o de coco. Tinha o bolo de cenoura com chocolate que a mãe da Camila fazia. E a sopa de letrinhas da tia Cleide. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. A meninada da minha rua se fartava com tanta gostosura. E por falar em meninada, gente, lá na rua onde eu morava tinha tanta criança, mas tanta criança, e era assim, bastava que uma aparecesse para brincar, que dali a pouco chegava a renca toda. E a gente brincava, era no meio da rua mesmo. A gente brincava até a mãe gritar: entra, tá na hora de jantar. Pique-pega, esconde-esconde, amarelinha, escolinha, desceu o morro da igreja sentado num pedaço de papelão, carrinho de rolimã. Gente, a gente gostava de andar de bicicleta na rampa da casa da dona Edna, que era uma daquelas meio bruxas que eu falei para vocês. E ela brigava todas as vezes que a gente passava. Mas a gente passava assim mesmo. Só que, o mais legal de tudo, eu ainda não falei. O mais legal era quando a minha avó, que também morava lá na rua onde eu morava, e ela morava na última casa, lá depois da esquina. Ela chamava a meninada toda para a calçada da casa dela, e sentava todo mundo assim, iguaizinhos vocês estão aqui. E a minha avó contava para a gente histórias. E foi lá, gente, na rua onde eu morava, que eu aprendi primeiro a ouvir histórias. Depois eu aprendi a contar histórias. E tão importante quanto ouvir e contar histórias, eu aprendi a viver histórias. E se hoje, gente, eu sou uma contadora de histórias, foi porque eu aprendi lá na rua onde eu morava. Só que, eu aprendi tanta história, mas tanta história, que eu vou falar para vocês. Vocês aí de trás, tem quantos anos mais ou menos? 12, 13? E vocês aqui na frente? 5, 10? Então, eu vou pegar os meninos lá de trás. Se eu fosse ficar aqui para contar todas as histórias que eu aprendi lá na rua onde eu morava, eles ali que têm uns 12, 13 anos, eles iam fazer uns 55, eu ainda estava aqui contando história.
Só que eu não posso, né, gente? E nem vocês, é claro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês escolherem as histórias que eu vou contar. E vai ser o seguinte, ó, eu trouxe aqui um álbum de fotografias com fotos reais das pessoas que viviam lá na rua onde eu morava. E eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar um aluno, o aluno vai vir aqui, e eu vou... Tem aniversariante aí hoje? Ah, então vem aniversariante. Vamos cantar parabéns para aniversariante, gente? Ó, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então vem aniversariante, vem cá, quer vir? Arthur. O Arthur, tem escada aí, né? Ó, o Arthur, gente, o Arthur vai olhar, só o Arthur, hein? Ele vai olhar todas as fotos do meu álbum. Não precisa não. Ó, ele vai olhar todas as fotos do meu álbum, vai escolher uma foto e eu vou contar uma história que tem a ver com a foto daquela, com a pessoa, né, que está naquela foto. Tá, Arthur? Primeiro, ó, fica aqui pertinho de mim, só ele que vai ver, deixa todo mundo curioso, né, Arthur? Vou te mostrar todas as fotos e depois você escolhe uma, tá? São pessoas reais que viviam lá na rua onde eu morava, viu? Viu? Agora eu volto e você pode me mostrar o que você quiser, tá? Essa aqui? Muito bem, Arthur. Muito obrigada. Pode sentar, viu? Uma salva de palmas para Arthur. De novo, né, gente? O Arthur, gente, escolheu essa foto aqui, tá vendo? Que tem 3 meninas. Essas meninas aqui, 2 são irmãs e uma é amiga. Essas 2 que eram irmãs, o pai trabalhava viajando. E cada ano eles passavam 4 meses num país diferente. E uma vez eles voltaram, eles tinham ido para a China, moraram lá 4 meses. E quando eles voltaram, eles chegaram contando para a gente uma história, que é uma das histórias que eu mais gosto de contar. Ela é linda e eu quero que vocês chamem a história comigo, porque nós vamos contar ela agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez, pessoal, há muito, mas muito tempo atrás, lá na China, um menino chamado Ping. E eu vou falar para vocês, gente, o Ping, ele era pequeno, mas ele gostava tanto da natureza, ele gostava tanto das flores, ele dizia assim, ó, a natureza é tão bela. Eu quero ver todo mundo imitando ele. Deixa eu ver, cadê? A natureza é tão bela. Ou ele sentia o cheiro das flores e dizia assim, as flores são tão cheirosas. Deixa eu ver, todo mundo, ó. As flores são tão cheirosas. E todas as pessoas lá na China gostavam da natureza, viu? Não era só o Ping, não. Todas as pessoas, sem exceção. Inclusive, sabe quem? Inclusive, o grande imperador da China. Ô, gente, o grande imperador da China gostava tanto da natureza, mas tanto, que ele mesmo cuidava do jardim dele. E o jardim dele, sem mentira nenhuma, sabe essa praça grandona que tem aqui embaixo? O jardim dele era do tamanho daquela praça 3 vezes. E ele mesmo cuidava de cada uma das flores. Mas acontece, gente, que o imperador, ele já estava ficando velho. E ele estava preocupado porque ele não tinha tido filhos. Então, ele não sabia
quem é que seria o sucessor dele? Quem é que seria o herdeiro dele? Quem é que ia proteger o povo dele? Quem é que ia cuidar do jardim dele? Até que um dia, gente, depois que ele cuidou daquilo tudo, ele sentou num banquinho que tinha assim debaixo de uma árvore e ficou olhando para as flores. E foi assim, olhando para as flores, que ele teve uma ideia e resolveu deixar que as flores, elas mesmas decidissem quem seria o novo imperador da China. Então, no dia seguinte, de manhã bem cedinho, ele mandou chamar até o palácio dele todas as crianças do reino. E quando as crianças chegaram, pessoal, quando as crianças chegaram, o imperador entregou para cada uma delas uma sementinha especial. E ele disse assim, ó, vocês terão um ano para cuidar dessa semente especial. E ao final de um ano, aquele que me provar que fez com essa semente o melhor que pôde, será o meu herdeiro, será o meu sucessor, será o novo imperador da China. Ah, mas a meninada toda se oriçou. Teve uma menina que disse assim, eu é que serei a nova imperatriz da China. Teve um outro que disse assim, deixa eu, gente, deixa eu ser o novo imperador da China. Teve um que disse assim, vocês todos estão enganados. Eu serei o novo imperador da China, porque eu trarei até esse palácio a mais linda flor. Só o Ping, gente, só o Ping ficou quietinho no canto dele, esperando a vez dele chegar. E quando a vez dele chegou, e o imperador entregou para ele aquela sementinha especial. Mas ele ficou tão feliz, gente, mas tão feliz, que ele foi correndo para a casa dele. E quando ele chegou na casa dele, ele pegou um potinho, pegou uma terra bem fofinha, colocou a terra no pote e plantou a sementinha lá dentro. Quando ele acabou de plantar, ele disse assim, ó, ô sementinha, eu vou cuidar de você, viu? Eu vou te dar água, eu vou levar você para tomar sol, eu vou conversar com você. Ô sementinha, eu vou até cantar para você. E todas as manhãs, gente, o Ping cantava para a sementinha uma música que eu acho que vocês vão saber. Os meninos pequenos aqui da frente devem cantar até hoje, vocês aí de trás já devem ter cantado muito na vida de vocês quando vocês eram pequenos. Sabe aquela música, Se Essa Rua Fosse Minha? Sabem como é que é então? Deixa eu ver. Se essa rua fosse minha, eu mandava com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Só que, gente, vocês acreditam que nem cantando para a sementinha ela não quis brotar? Mas o Ping, ele não desanimou, não. Ele era um menino, vou falar para vocês. Ele era um menino assim, ó, porreta. Sabe o que ele fez? Ele pegou um outro pote, dessa vez verde, da cor da esperança. Pegou uma terra ainda mais fofinha que a primeira, colocou no novo pote, tirou a sementinha do pote antigo,
colocou no novo pote e até mudou a música, porque aquela não estava dando sorte. Vocês vão saber. Agora ele cantava a do alecrim, como é que é? Alecrim, alecrim dourado que nasceu por sem ser semeado. Vocês lembram, gente? Alecrim, alecrim dourado que nasceu, campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E o Ping esperou, esperou, mas a semente não brotou. Um ano inteiro se passou e chegou a hora de mostrar ao imperador o resultado do trabalho. Ah, gente, o Ping estava com tanto medo. Imagina vocês chegarem lá no palácio do grande imperador da China com um pote vazio. Ia ser uma vergonha, ia ser uma zombaria. Mas o pai do Ping, que tudo acompanhou durante aquele ano inteirinho, disse ao filho: Ping, você cuidou dessa sementinha. Você deu água para ela, você levou ela para tomar sol, você conversou com ela, você até cantou para ela, meu filho. Mas ela não quis brotar, mas nem por isso você não trabalhou. Você deve mostrar ao imperador o resultado do seu trabalho e deve dizer a ele que você fez com essa sementinha o melhor que você pôde. Ô, gente, quando o Ping chegou no palácio do grande imperador da China, vocês não têm noção, todas as crianças já estavam lá. E todas elas tinham na mão um pote. E em cada pote, uma flor bonita, colorida, perfumada. Só o Ping, gente, ouçam bem. Só o Ping estava com o pote dele vazio. O imperador estava sentado no trono dele e as crianças em fila iam passando e iam mostrando para ele aquelas flores tão lindas. Mas ele, o imperador, sequer olhava para elas. Só que quando chegou a vez do Ping, e o Ping mostrou para o imperador aquele pote vazio, o imperador olhou bem nos olhos dele e perguntou: por que é que você me traz um pote vazio? O Ping, gente, que já estava com medo, ele já estava até tremendo, ele começou a chorar. E ele disse: ô imperador, eu cuidei dessa sementinha, viu? Eu dei água para ela, eu levei ela para tomar sol, eu conversei com ela. Ô imperador, eu até cantei para ela, mas ela não quis brotar. Mas eu posso dizer para o senhor com todo o meu amor, eu fiz com essa sementinha o melhor que eu pude. Gente, nessa hora, o imperador levantou e em alto e bom som ele disse: eu encontrei o novo imperador da China. E o Ping perguntou assim: E o imperador explicou para ele que não sabia onde nem como as crianças conseguiram outras sementes. As sementes que se transformaram nas flores tão lindas. Porque as sementes que ele, imperador, havia dado para cada uma das crianças, nunca
nunca poderia ter brotado, porque era uma semente queimada. E o imperador disse mais. Ele disse: Ping, você foi muito corajoso, trazendo até o meu palácio um pote vazio. Mas você me trouxe muito mais do que um pote vazio. Você me trouxe a semente da mais pura verdade. E foi assim, gente, que o Ping se transformou no novo imperador da China. Justo, bondoso e, acima de tudo, verdadeiro. Obrigada. Ó, vocês, eles têm até 10 horas, pessoal? Esses alunos que estão aqui? Até 10? Então, dá para contar mais uma história. Deixa eu ver, então, quem vai escolher a próxima história. Quem que quer, hein? Quem? Ah, vem você com os pomponzinhos aí na cabeça, vem. Pode vir com ela, ou... Pode deixar os dois? Espera aí, deixa eu ajudar vocês. Ai, que trenzinho, gente. Vocês têm que ir embora, vocês? Ah, tá. Vem cá, fica de cá, gatinha. Como é que você chama? Sofia, e você? Guilherme. O Guilherme e a Sofia que vão escolher a próxima história, hein? Vem cá, Sofia. Vou mostrar para vocês as fotos, só que aí vocês vão ter que escolher a mesma foto, combinado? Fica de cá, ó, pertinho dele. Isso. Vou mostrar todas, aí depois eu mostro de novo para vocês escolherem uma, tá? Foi? Já sabem qual que vocês querem? Então vamos ver se vocês concordam com a mesma. Qual que você acha legal? Eu acho legal. Ah, pode passar mais? É. Essa aqui? Pode ser essa, então? Tem que ser a mesma. Mas essa daqui é muito legal, tá? Tá bom? Qual? Então vamos pensar. Eu gostei daquela. Qual de bailarina? Eu gostei dessa aqui. Tá. Uai, qual de bailarina? Essa? Ah, então, mas não tem... Essa aqui, não é? Não tem problema não, sabe por quê? Porque essa menina aqui, ela é irmã desse menino aqui. Então, vai ser a história deles que eu vou contar. Combinado? Então, tá bom. Muito obrigada. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Ó, eles escolheram a história, coincidentemente, de uma família. Ah, não, mas eu não posso falar o nome. Eu não vou falar o nome, porque vocês só vão descobrir no meio da história, tá? Mas vamos chamar a história comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez, pessoal, uma moça que vivia lá na rua onde eu morava e que se chamava Florinda. A Florinda, pessoal, ela era uma moça muito linda que se apaixonou por um moço chamado Florindo. E a Florinda e o Florindo, ó, namoraram, noivaram, casaram. Só que como alguns casais que a gente vê por aí, aqueles dois, eles não se entendiam em absolutamente nada, gente. Quando ela queria ir para a praia, ele queria escalar montanhas. Quando ela queria escalar montanhas, era ele que queria ir para a praia. Só que, ó, os dois, eles nunca brigavam e sempre arranjavam um jeito para que os dois tivessem razão ao mesmo tempo. Então, era comum, por exemplo, a gente ver uma moça pulando ondas com botas de escalar montanha. Ou então, um moço escalando montanha com a sunga do lado de fora da calça. Eles eram, ó, mais ou menos assim. Acontece, gente,
que o tempo passou. E um dia, a Florinda amanheceu assim, meio enjoadinha, meio gordinha, meio barrigudinha. E ainda mais linda, a Florinda estava grávida. O pai foi o primeiro a dizer: yes, nós teremos um menino, nós dois lutaremos boxe e jogaremos xadrez. A mãe disse: você está louco, né? É claro que nós teremos uma menina. Eu vou enfeitar os cabelos dela com laços de fita e nós duas juntas tocaremos piano ao entardecer. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que eles nunca brigavam? E que sempre arranjavam um jeito para que os dois tivessem razão? Então, naquela situação, eles também encontraram a solução. E o pai foi o primeiro a dizer: ok, tudo bem, se nós tivermos uma menina, ela vai se chamar Pedro. Hã? A mãe falou justamente isso. Hã? Ah, tá, entendi, tudo bem. Então, se nós tivermos um menino, ele vai se chamar Susana. Ô, gente, o neném nasceu. O neném foi um menino. E o menino se chamou Susana. Ele quase morria quando tinha que contar o nome dele para alguém. Sem contar a meninada lá da escola, que até música para ele cantava. Só que acontece, gente, que um dia, um menino chamado Susana, ele foi estudar numa outra escola. O pai e a mãe dele resolveram tirar ele da escola lá da nossa rua e levar um menino chamado Susana para estudar numa escola chinesa. A escola de vocês é uma escola normal, né, gente? A escola que eles levaram o menino para estudar era uma escola chinesa. E na escola chinesa, gente, as brincadeiras eram chinesas, as comidas eram chinesas, os professores eram chineses, os alunos eram chineses. Mas vocês acreditam que o menino chamado Susana, ele adorou ir estudar naquela escola? Sabe por quê? Pensa aqui comigo. Numa escola com comida chinesa, brincadeira chinesa, professor chinês, menino chinês, os nomes dos meninos também eram chineses. Então, os nomes dos amigos do menino chamado Susana eram Ming, Xin Xin Xuawan, Tai Si Xin Tin, Xixi Punzin. Ô, gente, fala sério. Chamar Susana era moleza, não era? Mas acontece, gente, que um dia, um menino chamado Susana foi fazer um trabalho na casa do amigo dele chamado Ming. E os dois fizeram o trabalho, depois ficaram lá brincando, assistindo não sei o quê, até que, de repente, din-dom, din-dom. Quando eles abriram a porta, gente, era ninguém mais, ninguém menos que a vizinha do Ming. E a vizinha do Ming era uma menina com o nome de Menina. E a menina se chamava Susana. Ela entrou, cumprimentou o Ming. Olá, Ming, como vai? Tudo bem? Olha, é o seu amigo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Susana. E você? Não, o menino chamado Susana não conseguiu nem falar. Ele respondeu assim: nada. Acho que nem respirar ele não respirou. A menina, claro, perguntou de novo: olá, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Susana. E você? E o menino chamado Susana respondeu assim, ó. É claro que a menina não escutou, né? Ela perguntou de novo: olá, como vai? Tudo bem? Eu me chamo Susana. E você? E pela primeira vez, o menino conseguiu tirar ar de dentro dele e responder: Susana. Você não entendeu.
eu me chamo Susana. E você? E o menino chamado Susana, gente, respondeu: Susana, ô menino, você é bobo ou você é o quê, hein? Eu me chamo Susana, e você? E o menino chamado Susana respondeu: Susana, ô menino, você é burro ou é o quê? Eu me chamo Susana, e você? E o menino chamado Susana respondeu: Susana. Ô gente, ela olhou para a cara do Ming e disse assim: Ô Ming, eu estou perguntando como é que o seu amigo se chama. E o que o Ming respondeu, gente? Isso é contagioso, não é possível. A menina, então, gente, ela foi andando em direção à porta da saída. Cada passo que ela dava, a casa chegava até tremer. Só que na hora que ela pôs a mão na maçaneta da porta, para abrir a porta e sair, a mãe do menino, do Ming, né, chamou lá do fundo da cozinha: Susana! Nessa hora, o menino chamado Susana e a menina chamada Susana responderam juntinho: já vou! Foi então que finalmente a ficha da menina caiu e ela entendeu o que estava acontecendo. Olhou para o menino chamado Susana de cima e embaixo e perguntou: Susana? E ele respondeu: Susana. E os dois, gente, caíram na gargalhada. E os dois se tornaram grandes amigos. Quer dizer, eles se tornaram mais que amigos. Eles, cresceram e namoraram, noivaram, casaram. Só que, como muitos casais que a gente vê por aí, os dois se entendem. Eles se entendem em absolutamente tudo. E é por isso que eles já disseram que o dia que eles tiverem um bebê, menino ou menina, não importa o que irá ser, vai se chamar Susana. Ô pessoal, só para vocês não ficarem curiosos, eu vou mostrar para vocês as fotos das pessoas que viviam lá na rua onde eu morava. Só que antes, eu vou convidar vocês para conhecerem, se tiverem gostado do meu trabalho, conhecerem e seguirem o meu Instagram, alessandra.vizentim, com S. E se alguém tiver fotografado, filmado, marca a Flit, marca a gente, que aí a gente consegue repostar, tá bom? Vocês estão participando do 5º festival, a feira, né? É feira? Isso. A 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes. Olha que coisa mais linda a gente ocupar a cidade com muita arte, com muita cultura, com muito livro e com muita literatura, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aqui, as fotos para vocês verem. Ai, tá despencando. Todo mundo que vivia lá na rua onde eu morava, a véia rabugenta e o véio engraçado. As crianças da escola, da igreja. Viu? Então, vivam muitas histórias e tenham muitas histórias para ouvir e para contar. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Vou aí tirar uma foto com vocês. Espera aí. Vou lá, tá? Você tira? Vou aí no meio tirar uma foto. Tem lugar? Não, né? Tem lugar aí? Mas eu vim escolher o mais difícil, né? Espera aí. Como é que você chama mesmo? Laís? Hã? Laís?
Thaís, ai, gente, tô velha e surda, né? Nossa Senhora. Ó, todo mundo olhando para Thaís e falando abacaxi, hein? Abacaxi! Agora faz logo umas caretas, que eu gosto de foto é com careta, gente. Ah! Agora um sorrisão para Thaís. E quem gosta de história, mesmo que não goste, levanta o dedo, tá? Quem gosta de história, levanta o dedo! Obrigada, pessoal. Pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos sair com os professores, primeiro as crianças pequenas. Espera aí, ser? pessoal, Só um pode esperar aí. instante. Espera aí. Vocês querem fazer primeiro? Pode Vai ser? sair por turma, né? Isso. Só um instante a galerinha da Atos, só um instante, viu? Senta os grandes aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Sofia. Tchau. Tchau. Segue mesmo, hein? Que eu te sigo de volta. Que legal. Ó, que legal. Vocês podem contar para ela a história do menino chamado Suzana. Tchau, gente. Por aí também pode sair, viu? Por aí também, sim. Só aguardar. Aí, muito obrigado, galerinha da Atos. Valeu, viu? Pode ir. Você já ajudei? Tudo certo? Já?